Olá, alunos! Mais uma vez eu estou com vocês para uma análise interessantíssima. E o tema da teleaula de hoje é agentes endógenos e exógenos que ajudam a transformar e a modelar o relevo terrestre. Para nos auxiliar nessa teleaula de hoje, eu trouxe algumas telas bem interessantes que vão dinamizar a minha fala. Mas eu queria começar com vocês já analisando a imagem inicial da nossa teleaula, onde nós percebemos o relevo terrestre com toda a sua ação externa e também interna sendo alterado. E é por aí que vamos começar a nossa aula de hoje. Também já começamos a aula falando sobre forças endógenas. Quem são as forças endógenas? São aquelas forças que vêm do interior da Terra, ou seja, que tem sua origem no manto terrestre e que vão impactar na litosfera, transformando e gerando alguns eventos aqui na nossa superfície. E a primeira força endógena que eu quero analisar com vocês é o vulcanismo. Peraí, professor, o que é vulcanismo? Como definir? Como acontece a ação dele? Basicamente, imaginando que, por ser um agente que nós vamos chamar endógeno, o vulcanismo tem a sua origem no encontro das placas tectônicas também, onde principalmente ocorre o fenômeno da subducção, que é aquele fenômeno quando a borda de uma placa ela mergulha sobre a borda da outra, soerguendo, podendo até mesmo originar, além do vulcanismo, a formação de cadeias montanhosas, que nós vamos chamar em geografia e também em geologia de montanhas jovens, recentes e algo a mais desse jeito. Bom, em áreas também de afastamento de placas, por exemplo, no Oceano Atlântico, bem ao seu centro, nós temos ali um movimento divergente. Placa africana sendo empurrada para leste e a placa sul-americana sendo empurrada para oeste. O que acontece no meio delas? Um rasgo, uma falha, né? E naquele local ali, o magma que vem lá do interior da Terra também vai preencher e vai formar o que nós chamamos de dorsal mesoatlântica ou meso-oceânica. E aí, só para nos ajudar a entender melhor esses movimentos de placa que eu estou falando com vocês, eu trouxe um mapa bem interessante. Mapa das placas tectônicas. Reparem bem, placa sul-americana empurrada pelas forças endógenas para oeste. Placa africana empurrada, movimentada para leste, ou seja, no meio, entre elas, ocorre a formação de uma dorsal, que eu acabei de mencionar, a dorsal mesoatlântica. Mas eu também quero falar novamente para você sobre a subducção, que vai acontecer aqui, na borda oeste da placa sul-americana. Por quê? Porque enquanto essa placa ela é direcionada para oeste, a placa de Nazca é empurrada para leste, ocorrendo ali um choque, ou melhor dizendo, um movimento convergente. E o que acontece aqui nessa subducção? Acontece exatamente o seguinte: a placa de Nazca ela vai mergulhar sob a borda da placa sul-americana, soerguendo essa região, formando ali um enorme acidente geográfico que nós vamos denominar na aula de hoje de Cordilheira dos Andes, que nada mais é do que resultado de uma subducção entre as placas de Nazca e a placa sul-americana. Bem interessante isso, né? Mas vamos adiante, porque nós também, analisando essa imagem que eu trago aqui nessa tela, dá para você perceber o movimento de ascensão do magma. Esse movimento de ascensão, que é essa força endógena que eu acabei de mencionar, que vai fazer a divergência da placa sul-americana em relação à placa africana. Quando nós estudamos esse assunto, é bem interessante também falarmos em dois fenômenos, vamos chamar assim, orogênese e epirogênese.
Antes de definir aqui na prática, vamos pensar um pouco. Que nome que eu vou dar para as forças do interior da Terra que soerguem o relevo? Orogênese. Que nome que eu vou dar para as forças externas que rebaixam? Epirogênese. E aí, vamos à caracterização. Orogênesis, movimentos do interior da Terra, que vão ocorrer geralmente aonde? Nas bordas das bacias sedimentares ou de placas tectônicas, que vão originar os chamados dobramentos modernos. O que são esses dobramentos modernos? São as cadeias de montanhas mais elevadas que nós temos no planeta hoje. Exemplo, montanhas rochosas na América do Norte, é um dobramento moderno. Cordilheira dos Andes na América do Sul, também um dobramento moderno. E não podemos deixar de falar da Cordilheira do Himalaia, onde você sabe, aluno, que está situado o Monte Everest, com os seus 8.848 metros de altitude, que inclusive é considerado o topo do nosso planeta, ou seja, o ponto mais elevado. Bom, a dorsal, que eu acabei de falar para vocês, que se forma no meio do Oceano Atlântico, está aqui nessa imagem representada, dorsal oceânica, porque eu tenho o preenchimento da fenda que se origina da divergência das placas pelo magma que vem do interior da Terra, que ao solidificar vai formando então a dorsal meso-oceânica. Bem interessante pararmos para poder analisarmos esses fenômenos, né, que são oriundos de forças que vêm do interior do nosso planeta. Quando o assunto é epirogênese, vale a pena destacar duas situações, tá? Primeiro, o rebaixamento dos litorais, que é algo bem interessante, e também a transgressão marinha, a invasão do mar, que também pode acontecer em alguns pontos do nosso planeta. Detalhe, invasão do mar sobre a costa ou até mesmo um recuo desse mar. E isso é bem falado e colocado em relação aos países chamados de Países Baixos, no litoral europeu, quando eu tenho o litoral se rebaixando e o oceano invadindo essa área. Tá bom? Esses países, inclusive, sofrem muito com essa invasão oceânica que vai impactar na economia, né, daquela região como um todo. E também, caminhando aí, né, para o final da nossa videoaula, não posso deixar de falar para vocês sobre os terremotos, que também são forças endógenas, tá? E quando eles acontecem, eles podem ser direcionados em duas vertentes. Eu tenho o epicentro e tenho o hipocentro. Epicentro é o ponto da superfície onde eles ocorrem, os tremores. Hipocentro, o foco do abalo. Certo? E a imagem é bem interessante. E nós já sabemos, não vem com aquela história para mim que o que vem de baixo não me atinge, porque isso nem sempre é verdade. Vai morar no Japão para tu ver o que acontece. Tá bom? Então, o que vem de baixo atinge sim, sabe por quê? São forças endógenas que podem transformar a superfície onde nós estamos aqui na crosta terrestre. Bom, os tremores são medidos numa escala que nós chamamos de escala Richter. De acordo com a intensidade do tremor, nessa escala, eu vou ter mais catástrofes ou menos catástrofes. Detalhe, professor Douglas, no Brasil tem terremotos? Não. O que nós temos aqui no Brasil, o que nós percebemos aqui são alguns abalos sísmicos, que na maioria das vezes nós nem percebemos, não são perceptíveis a nós, tá bom? Mas o sismógrafo, que é o aparelho que registra os tremores, com certeza irá captar, tá? O Brasil, por ser um país centrado na placa sul-americana, não sofre grandes abalos. O que nós temos aqui, vez ou outra, são consequências de alguns abalos de borda que acabam refletindo. Agora, tremores de intensidade, no Brasil não, porque isso é comum aonde? Na chamada área de encontro de placas tectônicas, ou seja, nas bordas. Bom, essas bordas são comumente
famosas. Inclusive, essa região aqui, que permeia, né, circunda toda a região do Oceano Pacífico, recebe um nome bem peculiar: Círculo de Fogo do Oceano Pacífico. Por que Círculo de Fogo? Porque essa região do nosso planeta é uma região caracterizada por vários encontros e também divergências de placas, onde vamos encontrar vulcões ativos, provocando grandes erupções e também fortes tremores e abalos sísmicos. Como a gente percebe nessa imagem, que é meramente ilustrativa, o ciclo de fogo do Oceano Pacífico circunda o Oceano Pacífico, que é uma região de duas características, hein? Fortes abalos, tremores e também grandes erupções vulcânicas. Resumindo a fala, vê se você me compreende bem. Ciclo de fogo do Oceano Pacífico, áreas que ocorrem tremores intensos e erupções vulcânicas também muito intensas. Ou seja, qual é o resumão de tudo isso? Onde eu tenho encontro de placas, eu também posso ter tanto tremores quanto vulcões ativos. Ok, aluno? Bom, e a gente vai fechando aí com mais algumas características endógenas. Esses movimentos das placas podem gerar terremotos, abalos sísmicos e também, em alguns lugares do planeta, as chamadas tsunamis, que são ondas gigantes que são oriundas de maremotos, ou seja, tremores lá naquela crosta, lembra? Oceânica, certo? E para a gente fechar essa aula, é bom dar uma olhadinha no Japão. Quem é o Japão, na verdade? É um território formado por mais de 4.000 ilhas. E essas ilhas estão situadas numa região do planeta que é também o ciclo de fogo do Oceano Pacífico, onde eu tenho tremores intensos e vulcões ativos. Então, há que se imaginar que lá no Japão a terra treme com frequência. Tanto é verdade que nesse território japonês, os alunos nas escolas estudam mesmo como se prevenir de um tremor. As próprias construções, por meio da engenharia e da arquitetura, já vem lá com umas bases diferenciadas, com molas, para que os prédios possam sacudir, mas não rachar. Enfim, nós temos várias situações no Japão que tornam esse território peculiar. Tremores intensos, vulcões ativos, tsunamis e ainda mais está situada na área chamada de ciclo de fogo do Oceano Pacífico. E aí, aluno, para você se deliciar, tremer na base aí para resolver as questões como se tivesse um tremor de terras, eu deixo para você essas 4 questões, estão lá no seu livro, para você poder revisar e, se precisar de mim, eu estou à sua disposição a qualquer tempo e a qualquer hora. Bons estudos, estamos juntos!